Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Conexão Palestra de torcedor para torcedor. Meu nome é Daniel Angrimani, eu estou no Brasil, fazendo conexão com o Rafael Capone, que está na Holanda. Hoje a gente vai conversar sobre história de torcedor, faz tempo que a gente não faz, e a gente escolheu, né, um momento muito importante para a gente, né, para nós dois do Palmeiras, que foi a Copa do Brasil do ano de 2012, que esse ano, né, faz 10 anos dessa conquista. Então, assim, foi o segundo título do Palmeiras, né, na Copa do Brasil, e a gente vinha, né, de um jejum de 14 anos sem um título nacional. Beleza, teve Super Campeões, teve a Libertadores, obviamente, né? Mas a gente tá falando de internacional, e aí teve o Campeonato Paulista. Mas assim, nacional mesmo, né? Que é a Copa do Brasil, o Brasileirão, a gente vinha aí desse jejum longo, né? E aí, Capone, conta pra mim como é que era o ano de 2012 do Palmeiras na sua percepção. Eu tô rindo porque vocês sabem, né? Olha, tem que ir para não chorar, porque a gente sofreu muito, né? A gente tem que lembrar que aquele título foi muito importante para a gente, como você falou. Estava numa seca há muito tempo, mais de década. O último título nacional relevante foi a Copa do Brasil de 98 com o Felipão. E considerando o último título importante do Palmeiras foi a Libertadores de 99, né? Então a gente vinha há muito tempo sem nada, né? Tava na fila há muito tempo. Então a gente estava ali babando. E vamos falar a verdade, né? Aquele elenco também ganhou aquela Copa do Brasil na raça, né? Tava o Felipão no banco ali, mas foi um negócio que fez a gente, sei lá, né? Foi. Extravasar de um jeito que, né? Tudo bem, a gente ganha a Copa do Brasil hoje, a gente comemora, mas naquela época, eu lembro que a gente pirou, cara. A gente Foi, pirou, foi um campeonato muito bom. E a história é sobre a final da Copa do Brasil, né? Especificamente, né? Como tudo especificamente, veio, né? tudo saiu de dentro da gente aquele dia lá e como, meu, foi muito importante Foi como muito palmeirense importante, aquele é jogo, verdade. né? Mas Cara, vamos contextualizar um pouco o que foi aquela Copa do Brasil, que né? foi ganhar o Brasil. Eu acho que isso Assim, é acho que uma importante coisa que a gente também. tem que lembrar é que o Palmeiras não tinha campo, né? O Palmeiras era nômade nessa época. E isso é uma coisa Perfeito, a gente jogava na Arena bizarra de você pensar. Barueri, jogava na Arena Barueri naquela época e virou meio que né? Uma força nossa na Arena Barueri. A gente ficou É, invicto um tempão, né? A gente ficou forte lá, né? Isso isso, eu isso, lembro, eu isso lembro era bem. importante pra gente, a Arena Barueri, né? E, Uhum. cara, na real, meu, era uma época meio esquisita, assim, né? De acompanhar o Palmeiras. Vale lembrar que nesse ano o Palmeiras campeou a segunda divisão pela segunda vez, mas assim, Eu ia chegar lá, mas, bom, já que você puxou o assunto, a isso foi Copa bem do complicado Brasil, eu acho também. que foi tipo assim, vamos dar tudo de nós nesse campeonato e vamos dar um título para esses caras. E aí depois, gente, eu não sei se vocês vão lembrar disso, né, mas isso é uma coisa que eu me recordo muito bem. O Palmeiras não tinha elenco de tanta gente que machucou durante a Copa do Brasil. E eu Isso lembro foi que bizarro também. teve um. Lembra disso, Capone? Teve um momento que, tipo, estavam treinando, não tinha quem fazer jogo com os jogadores, chamaram uns jornalistas para fazer parte do rachão, cara. Porque, tipo, não tinha. O Palmeiras não tinha Cara, eu juro que eu elenco. não lembro dessa história. Eu juro que eu não lembro. Mas olha o Eu nível que lembro que chegou, um né? amigo meu me contou isso, cara, na época. E eu fiquei, tipo, assim, abalado, sabe? Falei assim, meu Deus, cara, o que aconteceu, Várzea, né? né? Era É Várzea. assim, né? Pra você ver como é paradoxal a situação, né? Um time ser campeão da Copa do Brasil e rebaixado no mesmo ano, pra você ver que, assim, aquele campeonato foi o foco total mesmo daquele time, né? Vamos aqui com tudo. E eu lembro que saiu, assim, estragado a Copa do Brasil. Depois não ganhava nada no brasileiro, né? Foi Nada, bizarro. nada. Foi bizarro. Mas vamos Ai, falar a parte cara. boa daquela Vamos falar da Copa do temporada? Brasil. Foi E muito afinal bom de contas, a aquele gente tem que título, cara. celebrar esse título, né? Eu acho que eu vi uma entrevista do Marcos Tem, Assunção pro Pó de Porco, né? Ele falou um negócio muito legal. Ele falou assim, cara, a real é o seguinte, tipo, a gente foi rebaixado com o time, né? Mas assim, o rebaixamento não tá na sala de troféus. O que tá na sala de troféus é o título. Então, assim, quando o torcedor do Palmeiras vai lá, ele vê uma taça. E, tipo, era uma taça que o Palmeiras tinha vencido uma única vez, né? Esse tinha sido nosso Ele tem bicampeonato e toda a tal. razão. Óbvio também que ele tá puxando pro lado dele que ele ganhou o Óbvio, né? título, né? Mas faz sentido também, é verdade. Quando bater o olho, vai estar lá um título, né? O rebaixamento não vai estar nos Não. anais da história, né? Como dizem. Mas eu acho que aquela Copa do Brasil foi importante demais. E vamos relembrar um pouco, né? Como Bom, eu começou, vou te falar como é que né? começou a Copa do Brasil, assim, rapidamente antes da gente chegar na final, né? São poucos jogos, né, que tiveram. A Copa do Vamos, vai Brasil não lá, era tão vai lá. extensa como é hoje, né? Tem várias fases e Exatamente. tal, né? A gente começou contra o Coruripe, e aí a gente ganhou o primeiro jogo de 1-0 fora e o segundo 3-0 em casa. Esse era o Palmeiras, gente, da época. Aí a gente, né, enfrentou o Horizonte, aí a gente acabou ganhando de 3-1 fora e eliminou, né, o jogo em casa. Evitou o jogo de volta. Aí a gente teve um jogo contra o Paraná,
E assim, gente, o Paraná hoje, beleza, ele tá uma várzea, mas nessa época era um time que, não vou falar que dava medo na gente, né? Mas era um time Olha, complicado. era a época que estava na primeira divisão? Que teve uma época que o Paraná ficou na primeira Eu não divisão, lembro né? se é 2012, de verdade. Eu também não vou lembrar, mas enfim. Mas a gente ganhou um 2x1 fora e a gente meteu um 4x0 em casa, que eu acho que esse jogo foi bem emblemático, assim, né? Aí a gente jogou com o Atlético Paranaense, 2x2 fora e 2x0 em casa, foi eliminado. E aí acho que teve um jogo, antes da gente falar da final, que é a semifinal, que esse jogo é emblemático também, que é contra o Grêmio. Porque assim, gente, o Palmeiras de 2012, quando foi jogar com esse Grêmio, era, por exemplo, o jogo que a gente vai perder. Era assim, cara, a gente tava preparado para a derrota. Total. Não, a gente foi preparado para a derrota. Nossa. E deixa eu lembrar, o jogo de volta foi lá, né? O de primeiro foi fora, lá a gente ganhou de 2x0. Messi, Black, Mazinho Esse jogo, e o Barcos. exatamente. Esse jogo foi demais, assim. Esse Foi. jogo eu lembro que na nossa cabeça era meio que uma final antecipada, né? Tinha um pouco disso, né? Porque a gente sabia que a final do outro lado era Curitiba Pera, deixa eu ver aqui, Curitiba e São Paulo. Curitiba e São Paulo. Então, falei besteira, realmente não era antecipado, não. O normal seria o São Paulo para a final. Mas, enfim, pra gente, foi assim, passar a semifinal era muito difícil, né? Era muito difícil. Não é que nem hoje, cara. A gente tem que lembrar que hoje a gente vai pros jogos assim, meio sabendo que provavelmente vai ganhar. A gente tá nessa fase, né, do Palmeiras. E naquela época não, cara. Qualquer coisa a gente confia no time um medo hoje. desgraçado. Eu acho que isso que você quer dizer. Tipo, a gente confia no que tá acontecendo. Naquela época, a gente era o azarão que tava indo, assim, aos trancos e barrancos, né? Podia ou não. E muitas vezes não ia, né? Porque durante muito tempo a gente não ia, né? A gente caía, a gente não chegava. Era muito complicado, né? E, cara, eu posso contar uma passagem desse primeiro jogo contra o Grêmio? Eu tenho uma história muito bizarra, que assim, eu lembro até hoje. Esse jogo contra o Grêmio foi às 9 da noite, tá? Tipo, eu lembro do horário. E aí eu lembro que eu peguei um trânsito pra chegar em casa gigantesco. Tava um amigo meu, né, no carro. A gente pegou um trânsito, cara. A gente demorou 3 horas pra chegar em casa, porque tinha tomado uma carreta no caminho. Pra você ter uma noção, eu saí do trabalho, eu cheguei na hora do jogo. Tipo, foi isso que aconteceu. E aí, cara, eu tava com um negócio na época que eu vestia uma camisa de manga comprida, que era tipo. Aquelas camisas de turismo, sabe? Gramado, tá ligado? Um bagulho assim. E eu tava usando essa camisa no dia desse jogo. Aí, quando o Palmeiras passou do Grêmio, eu falei assim: essa é a minha camisa da sorte. E eu usei ela por baixo, no jogo de volta, e nos jogos contra o Curitiba, a camisa de Gramado eu por baixo. Eu adoro que você é muito místico nisso aí, cara. É muito legal. Cara, isso foi bizarro. Esse negócio de torcedor, né? E é legal, assim, que, cara, eu também lembro exatamente como é que foi esse dia desse jogo, cara. Eu vi esse jogo com meu pai, na sala de casa, né? Morava com meus pais ainda na época. Eu lembro que eu tava com uma azia desgraçada, que eu tinha comido alguma coisa, uma fritura. E, meu, eu lembro de eu pulando na sala, correndo com meu pai, assim, não acredito que a gente ganhou de 2x0, jogo de ida, né? E o jogo de volta, eu lembro que eu vi também no bar com os amigos, e acabou, a gente classificou, eu acabei emendando em outro rolê, né? Com aquela emoção, foi 1-1 aquela alegria, a volta. né? foi 1-1. Mas classificamos, né? Classificamos. Mas assim, a alegria de classificar foi, né? E aí eu lembro que o Filipão entrou com um ferrolho, assim, cara. O Grêmio não passava nem ferrando, assim, na área. Tipo, foi, quase que a gente ataque e defesa, né, cara? Foi o Filipão teve três fases do Palmeiras. Até a primeira, né? Obviamente foi vitoriosa pra caramba. Essa daí que foi bem esquisita, né? Foi. Ele foi pra seleção depois, né? Assim, vale ressaltar isso, né? Tomou 7-1, tomou, mas foi pra seleção. Claro, sim, foi. E aí teve a última passagem dele, que também eu acho que foi muito boa. Foi bem mística. Deu pra fechar um ciclo bem legal. Mas assim, vamos lá. Vamos pro jogo de ida da final. Vai, Palmeiras e Curitiba. Jogo de ida da final. 2x0 pro Palmeiras aqui na Arena Barueri. E aí, nesse jogo, né, eu acho que é legal a gente falar que, cara, na boa, o Valdívia fez gol nesse jogo, né? Acho que é legal a gente lembrar disso. Só que o Valdívia toma um terceiro amarelo, né? E daí, ou ele toma dois amarelos e é expulso. É isso que acontece com ele. Então, 2 amarelos e é expulso. Ele foi expulso, mas assim, a gente tem que lembrar que esse jogo a gente não perdeu por um milagre. Eu não sei se você lembra desse jogo, cara. O Curitiba vinha, era bizarro, era todo lance era quase gol. Era uma coisa impressionante. E o Palmeiras foi aquela coisa, foi assertivo no que deu para fazer. Foi um de pênalti, né? Acho que o primeiro foi de pênalti. Foi de pênalti, Ou o segundo. O primeiro acho que foi o pênalti. O segundo, eu lembro que teve uma jogadinha que o Valdívia tava com o bigode, né? Foi essa época que ele tava com o bigode. E, cara, foi um jogo... Não foi justo o resultado, vou ser bem sincero.
Aquele jogo acabou 2x0, mas não era pra ter sido 2x0, cara. Eles perderam muito gol. Não, eu Mas acho que é a vida, legal o você futebol falar é isso, assim. cara, porque a gente foi pro segundo jogo do final, a gente tava com medo, porque assim, tipo, não foi um resultado Exato, pra gente não tá de boa, tá 2x0 exatamente. e Por tal. isso o sentimento de medo absoluto, porque eles jogaram muito naquele jogo e perderam de 2x0. Eu falei, meu, na casa deles, eles vão vir com tudo, né? Vai ser um jogo bem complicado, né? E o time dos aí, caras era bom, essa tá, gente? A gente fala assim, era nossa, o bom, Curitiba, era meu, tinha bom. Everton Ribeiro, tinha Tcheco, tipo, não era um Cara, eu vou time... resumir. A gente ganhou essa final na camisa, cara. A gente ganhou essa final com o peso da camisa, porque comparando o elenco, eles eram melhor, estavam num momento melhor. Foi um negócio memorável. Memorável. E No jogo de a volta, a gente final, assistiu junto, ele joga né? de volta. Aí que é a parte boa que vem a história de torcedor, né? A gente viu É, junto esse jogo, foi na casa dos meus pais, mais alguns amigos. E aqui, assim, o dia inteiro tremendo, né? Hoje, meu Deus, é o jogo, tal. Começou o jogo, eu lembro que a gente nem falava, né? A tensão que a gente tava era impressionante, né? impressionante. A gente tava Olha o muito, time que foi a campo, né? eu vou falar pra você. Bruno, Vamos lá, vamos nosso lá. goleiro. Isso é legal. Bruno, Bruno. cara, de verdade, meu, esse é o título da vida do Bruno, cara, porque o Bruno, ele é palmeirense, né? Então, assim, meu, Uhum, cara, esse título foi muito importante pra ele, né? Eu lembro de várias entrevistas dele uhum, depois, tal. Tipo, tenho uhum. certeza que pra ele isso foi muito Foi uma marcante. época boa para ele. Depois ele decaiu bastante, mas eu lembro que ele É, cara, no tava. ano seguinte na Libertadores, né, o Praz machuca e aí o Bruno entra naquele jogo fatídico que a gente é eliminado pelo Tijuana, né? Uhum. Então, é tenso, né? Aí a gente É, tem lateral direito Arthur, Rei Arthur. Gostava do Arthur, gente, eu gostava pra caramba desse cara. era um bom lateral, era um bom lateral. É. Aí Maurício Ramos e Thiago Heleno que, meu, hoje tá Ó, fazendo vamos história no lá. Atlético Paranaense, né? Exato. Essa zaga, eu sempre gostei dessa zaga. Eu achei que foi uma dupla boa, que ia bem no ataque, os dois apoiavam bem no ataque. Maurício Ramos muito mais estabanado, Thiago Heleno mais consistente, mas existe uma teoria que nessa época Thiago Heleno não estava ali muito Não focado, tava né? focado, né? Eu lembro disso, Talvez né? estava ali, né? Estava ali um pouco desviado, bebendo, aquela coisa de jogador, né? Novo, E ele era realmente, novo hoje ele também, tá. né? Exato. E hoje em dia ele joga muito bem, parece que agora ele deu uma juizada, né? Mas ele é um bom jogador, eu sempre achei ele um bom jogador. Até que teve uma época que ele começou a decair um pouco, né? Como é que é? O Thiago é lento, né? Thiago Heleno. No nosso lateral esquerdo, Thiago é Juninho lento Pampers, né? Ah, essa piada era boa. também. Aí o Teve sua Filipão, cara. fase, hein? Teve. Teve Não, sua assim, a fase. gente brinca, mas assim, o Juninho, né, na Copa do Brasil, ele fez direito, né? Aí a gente tem Fez. uma história muito engraçada, né, cara? Porque na Copa do Mundo de 2002, o Edmilson jogou ali de primeiro volante, líbero. Era mais ou menos assim que a galera falava. E aí o Filipão, mano, ele bota o Henrique de líbero. Você lembra disso, cara? O Henrique, ele jogava um pouco à frente dos zagueiros, assim, né? Meio que distribuindo a bola e tal. Pegou essa estratégia, né? Puta, é muito bom, cara. Aí o nosso segundo volante, né, era o Marcos Assunção, que, pelo amor de Deus, o que esse cara jogou. Que de bengala. Não, desculpa, essa época, eu vou falar real. Esse cara tava iluminado, cara. Tava. O cara batia a falta, escanteio. Era sempre muito perigoso, cara. Se não era gol, era quase gol, né? Não, eu lembro que, tipo, ele ia bater falta, a gente levantava. Tipo, meu, quem que faz isso, né? Pra bater falta, a gente Não, foi. levantava. E vou falar, foi o último cara que me fez sentir assim numa falta. Eu falo, meu, É, puta, tem bons batedores, mas naquela época era demais, né? aquela cara. Não, você considera o Marcos Assunção um ídolo, assim, só uma. Cara, eu considero, porque Eu foi uma fase também. legal e ele, meu, jogou muito no Palmeiras. O Palmeiras foi resgatar ele num time pequeno. Onde é que ele tava jogando, cara? Ele voltou da Europa para um time Cara, ele pequeno. tava O Palmeiras jogando foi no time buscar ele. Audax, meu. Nossa, eu lembrei, velho. Eu não sei de onde que eu Então, mas tinha. da onde você puxou isso? Mas eu lembro disso, né? Ele voltou, mas ele tava jogado ali. O Palmeiras contratou o cara, meu. Desculpa, mas acho que boa parte dos méritos da Copa do Brasil tá nas costas dele, cara. É. Essa época tava impressionante. Tava jogando demais, assim. Aí a gente tinha o meio-campo reserva, porque o Valdívia, né, nosso querido, tinha sido expulso, né? Pô, o Valdívia, Uhum. né, ele era incrível, mas assim, fez falta. E aí o nosso meio-campo, ó, gente, ó, Palmeiras merece palmas nesse momento, porque era João Vitor e Daniel Carvalho. Aquele Daniel Nossa, o Carvalho. gordo e o bêbado. O gordo bêbado, cara. Olha a situação do Palmeiras, cara. Daniel Carvalho, Deus me livre. Vai ter uma história de torcedor depois minha com o Capone e com o João Vitor, mas um dia a gente chega lá, tá? Quer ser triste. Essa Aí é no triste. ataque, Mazinho, né, que era o Messi Black, né, era o apelido dele na época. E aí, gente, o Barcos teve apendicite. E aí quem entrou foi o Puta que Betinho. pariu. E aí É, quando o o Betinho Betinho entra, dá obviamente que ele é.
que ele é o personagem principal do jogo em cima da nossa história, também ele tem uma participação muito legal. Por quê? Né? A gente naquela tensão toda, e alguma coisa me bateu. Quando eu vi a escalação, eu vi o time entrando. Eu falei assim, Muito Daniel. bom isso, cara, desculpa. Falei, o Betinho tá com cara de safado. Você falou isso, eu lembro. Eu lembro. Falei assim, falei, Betinho tá com cara de safado. Betinho vai fazer alguma coisa nesse jogo, cara. É, Aí ele tipo assim, olhou pra tinha mim. 1 milhão de pessoas na sua casa. Se fosse pra mim, tipo, eu falei assim, ó, o Betinho. Eu falei pra você e do Betinho, né? Eu podia ter falado qualquer um. Não que tinha muito outro jogador ali que podia fazer muita coisa naquela escalação e tal, é difícil. Mas eu falei do Betinho isso, o cara me deu um negócio ali e aí ficou no ar, né? Ficou no ar, cara, ficou no ar. Ficou no ar Até ali. o momento. Aí, cara, tipo, ao longo do jogo entra o Leandro Amaro, né, que foi um zagueiro que fez bastante tempo no Palmeiras, era um reserva, né? É. E aí entra o Márcio Araújo, que, gente, era um meio-campo, não sei se vocês um volante, né? Desculpa, não sei se vocês vão lembrar desse cara, mas, nossa, meu, ele era carregador de piano, né? Vamos dizer assim. O E aí carregador entra de o piano Luan. fazia o trabalho sujo. O Luan, que era esforçado, mas era também grosso, né? E ele tá machucado nesse jogo, né? Vale lembrar disso. O Filipão colocou ele machucado porque não tinha opção, né? Vocês viram que o Palmeiras já tava pra explodir a bomba, né? Tava todo mundo jogando no limite. Tava no limite ali. E o Palmeiras, eu lembro que o primeiro tempo inteiro segurou bem o jogo, né? Segurou bem. Primeiro tempo, me corrija se estiver errado, mas o primeiro tempo acabou empatado. E no segundo tempo a gente tomou um gol, né? Cara, quem faz o Foi gol isso. dos caras, mano, é o Ayrton, né? Assim, tipo, eu acho que. Eu lembro muito, cara, do gol de falta que o Ayrton faz, né? Depois esse Ayrton veio jogar no Palmeiras, né? Não sei se você lembra disso, cara. Ele veio, claro que eu lembro. Veio pro Palmeiras, eu lembro. Jogou Ele bem vem, até. Teve vem uma pro época que ele jogou Palmeiras. bem. Não, joga bem, ele era lateral. Eu gostava do Ayrton. É. E quem mais jogava no Curitiba é o Lincoln, que também jogou do Palmeiras. Não sei se você vai lembrar do Lincoln. Claro que eu lembro do Lincoln. Ou se eu lembro. Também teve seu Cara. tempo, ele teve uma época boa. Mas assim, tomando aquele gol, tá 61 dominado pelo minutos medo, do né? segundo tempo. 61 minutos, né? Do jogo. Couto Pereira lotado, a torcida apoiando, meteu 1-0, precisava de mais um para igualar e ir para os pênaltis. Enfim, falei, vai fazer, vai virar. Naquele momento, minha cabeça. A gente achou que ia dar Assim, parmeirada. A gente achou que ia dar parmeirada. Total. Eu falei, os caras vão virar. E aí, magicamente, né, como se os deuses de futebol tivessem escrito aquele lance, uma falta. E vamos falar a verdade, não era perigosa se não fosse o Marcos Assunção. Ele tinha o dom, né, cara? Assim, não seria uma falta perigosa se não fosse o Marcos Assunção. E quis, né? Os deuses do futebol quis aquele dia que ele cobrasse aquela falta perigosíssima. Assim, o mérito da falta dele é demais. Ele bateu muito bem aquela falta, né? E aí a boa e velha casquinha apareceu, né? Do Betinho. De quem? Do Betinho, cara. Mas acho que antes Betinho. disso a gente tem que falar uma coisa pra galera, que você fala que eu sou a pessoa mística de nós dois aqui, mas vamos falar a verdade. O Capone estava fumando cigarro lá de fora da casa dele. Porque assim, a gente tava num lugar da churrasqueira na casa do Capone. Então tava um jogo passando ali e ele tá lá de fora perto da piscina fumando cigarro. E aí foi a hora da falta do Marcos Assunção. Eu não fumo, né? Mas eu fiquei lá perto do Capone. O Capone falou assim pra mim, cara, a gente tem que ficar nesse quadrado. Escuta o que eu tô te falando. Aí eu falei, mano, como assim ele fosse ver? Eu fico nesse quadrado da piscina. Tipo, a gente ficou num quadrado minúsculo, assim, tipo, sei lá, nós dois tava bem apertado. Aí foi na hora que saiu o gol, cara. Tipo, você foi muito místico, foi Betinho, no quadrado. Isso é a coisa mais legal. É a coisa mais legal que tem. Quem é torcedor sabe, cara. Nessa época, nessa hora, se apega a qualquer coisa. Vem naquele momento, mano, é aqui, velho. Vai ter que ser aqui. Eu tô sentindo que é ali, sabe? Dá um negócio que não sei, é engraçado. E foi isso, cara. A gente ficou naquela desgraça do quadrado e o Betinho me marca o gol, cara. Mano, e a galera, tipo, lá dentro, e eu e você, a gente tava fora da casa. Tipo, a gente lá assistindo o jogo meio longe, assim, né? Foi coisa louca, cara, isso. E fazendo um gol, assim, ficou meio que na cara que o Palmeiras ia ganhar o título, porque, assim, eles tinham que fazer umas 3 gols, né? Meteu tinha que fazer 3, então... Mas agora, falando sério, a gente não achou que o Palmeiras ia levar até o último segundo, cara. Tipo assim, eu acho que é bom falar isso, né? A gente não tava com confiança no time, né, cara? Nossa, é muito complicado falar hoje isso. é fácil falar, mas no dia mesmo, quando fez o gol, era tipo, era total receio, né? Não vai ganhar, não vai ganhar. E assim, cara, posso te dar uma informação que até hoje eu não sabia, que eu acabei de ver aqui? Quanto tempo você acha que deu do gol do Ayrton pro nosso gol? Cara, o pior é que foi bem na sequência. Na minha cabeça foi bem na sequência. Tipo, não deu nem tempo de sofrer muito. Cara, na minha cabeça foi uma vida, cara. Eu acabei de descobrir que foi só 4 minutos de diferença. Eu senti isso. Eu senti. Você foi sentiu? rápido. Nossa, cara, para mim foi muito a minha tempo. percepção, é normal. Eu entendo você sentindo isso. É normal, porque cada minuto ali que a gente tá com aquele medo é infinito, né? Mas eu lembro que foi rápido, assim.
Eu lembro que foi rápido, foi na sequência. E, cara, a bandeira que eu uso e o boné que eu uso desde 2012 eu uso até hoje, cara. Tipo, meus bonezinhos Exato, da cara. Eu vou sorte. falar, com certeza foi assim, top 5, se não top 3 títulos que eu comemorei, porque saiu um grito que estava entalado há muito tempo. E às vezes isso é Muito. mais importante do que um título maior, mais relevante, sabe? Tipo, é o momento, é a hora que extravasa aquela coisa que está muito tempo guardada dentro da gente, né? E, cara, vou E ser sincero, enfim, eu tenho uma memória, tipo, desse dia, assim, que é uma coisa muito esquisita. Eu lembro da TV mostrando o emblema do Palmeiras, tipo, campeão da Copa do Brasil de 2012, e eu lembro que eu pensei comigo mesmo, meu, eu achei que eu nunca mais ia ver isso. Eu juro pra você que eu pensei isso na hora, eu falei assim, olha, cara, olha que meu, poderoso isso. Eu também, eu ficava vendo, tipo, as temporadas que a gente não ganhou, que os rivais ganharam, então, tipo, quando eu vou ver, né, o símbolo do Palmeiras virando ali na TV, né, aparecendo o Palmeiras campeão, né, parecia que não ia vir, né, não ia e eu acho vir, que por cara. isso que foi tão importante, né, porque eu vou falar outra coisa, é que nem aquele paulista que a gente comentou, né, o paulista de 2008, não foi? 2008, a gente não fez ainda Exa o videozinho, mas não a gente vai fez fazer. ainda, mas foi um título que não é relevante, mas foi um dos melhores da minha vida, né, eu acho Foi. que esse daqui também tá, eu acho que esse tá maior, né, eu acho que é, foi muito grande pra gente. Acho que foi um momento de soltar tudo aquilo que estava guardado por muito tempo. E como É, acabou cara, a noite, né? eu tô fazendo uma Até meu conta pai aqui que não bebe meio, uísque, meio até meu idiota. pai que não bebe uísque, abriu uísque pra gente, tomou, Puta, e foi cara. aquele dia que, E posso meu, falar, foi o muito uísque bom, era cara. verde. É muito interessante falar isso, que era uma garrafa É, verde meu pai abriu o uiscão ali, da hora, mano. que tinha o nome dele Tira- escrito no uísque. Que tinha o nome dele, é. Ele foi bem aquele dia, ele foi bem Ah, também, cara, que foi já foi bem. bom. E, cara, É. assim, parando pra pensar, Capone, a última vez que o Palmeiras tinha vencido um título nacional, eu tinha 11 anos. E esse título eu assisti com 25, né? Então, assim, cara, é um gap muito grande, porque, assim, gente, beleza, eu lembro do título da Libertadores, lembro dos paulistas lá de trás, eu tenho essas lembranças. Só que, assim, é um gap que a gente tá falando aí, que é uma fase da nossa vida que é muito importante, que, tipo assim, você sai da escola, no nosso caso, entrou na faculdade, tipo, eu já tinha acabado na faculdade, eu tava fazendo mestrado, então olha quanta coisa tinha passado nesse tempo na minha vida, É né? outra Tipo, mas é outra percepção, né? Outra forma de, né, de ver. E eu vou falar a real, esse tempo que a gente ficou sem título só fez a gente virar mais palmeirense. É muito é, louco, né? Só fez a gente ficar mais, né, mais obcecado, né, por ganhar, né, e por apoiar o time. pra É apoiar o muito time, louco. é. E aí, cara, eu lembro que no dia seguinte nossa, quase não dormi essa noite, né? Aí o meu pai me levou pra comer numa padaria, cara, tipo, isso nunca acontece. E aí ele comprou pra mim um jornal, cara, tenta o jornal, tenta, guarda aqui no É meu o armário. lance. É o lance, é. Nossa, E o Betinho, exatamente. cara, tá de joelhos, assim. E aí a manchete é o seguinte: Nossa. agora a América. Juro pra você, cara, é essa a manchete. Aí eu falei assim, meu Deus, o Palmeiras tá na Libertadores. Tipo assim, meu, pra mim aquilo era demais, tá ligado? Tipo, ganhou um título e foi pra Libertadores, né? Cara, isso é legal, né? Lembrar o dia seguinte, né? Eu acordei tremendo para pegar o jornal e ler o jornal, sabe? Porque tinha nota, lembra que naquela época tipo, eu dava nota É, pro jogador, tinha um monte de informação legal, né? E, cara, eu acordei pirado, falei, meu, ouvindo rádio, né? Eu ia pro trabalho ouvindo rádio, né? E falando, Palmeiras campeão, tal, e tocava o hino. Meu, aquilo foi para mim bom demais, cara. Eu foi bom esperei muito demais, por cara. aquilo, né? Foi, puta, que legal, cara. Ó, fico até emocionado de lembrar daquele dia que foi, na nossa história como palmeirense, marcou mesmo, Foi cara. épico demais, cara. E assim, meu, Foi tipo, épico. agradecer os caras, né? Meu Filipão fez um trabalho bizarro. Tirou leite de pedra, assim. A gente Tirou leite, nunca isso fala isso, cara. definiu, não tem como definir melhor. Tirou leite de pedra, cara. Eu acho que assim, é uma puta história legal que a gente viu, né? Puta momento bom. E que bom, né? A gente tá vivendo essa fase hoje e poder lembrar também de onde a gente veio, né? O que passou, que caminho que a gente percorreu, É, árduo caminho cara. para chegar onde a gente tá. Pô, 2015, cara, eu lembro do título da Copa do Brasil, eu lembro onde eu tava, eu lembro tudo, mas assim, cara, esse título foi muito mais gostoso pra mim Foi, que o de 2015. É que foi. 2015 tinha aquele lance do Santos, né? Que tava meio intragável, assim, com a gente, Foi né? legal, foi uma Copa legal também. Foi E foi aquele um gol do título Prata, legal. que pelo amor de Deus, o que foi aquilo, cara? Tipo, eu não canso de ver aquilo, né, Então, cara? também foi bem Um dia a épico, foi gente bem conta a história que épico. eu tenho uma história bizarra desse dia. Mas, cara, esse título de 2012 foi muito bom, né? E, cara, assim, de verdade, com exceção do estádio, eu não gosto de assistir jogo fora da minha casa, né? Eu tenho um lance desse, né? Mas assim, sempre quando a gente assiste jogo junto, dá certo, Capone, independente de a gente estar em casa ou não. Cara, eu também, eu gosto de ver bastante em casa, sou bem caseiro, mas é isso aí. Quando a gente vai no bar e vê junto, dá, sei lá, Foi bom, a gente é cara. tão, a gente ama tanto que a gente, sei lá, a gente tem tanta história boa que sempre agrega, né? É. Ver junto não importa onde. Mas, cara, acho que foi isso desse título, né? Você lembra de mais alguma coisa especial? Não, acho que foi bem, os fatos mais relevantes foram esses
Foi muito bom. Toda vez que a gente se vê, a gente se vê, né? A gente relembra disso até hoje. Todo jogo, todo título, é uma Todo história que a título gente a gente conta lembra e desse. É relembra. engraçado, né? A gente lembra desse título. Tipo, é esse Desse título que a título, gente exato. lembra. É. Exatamente. E, Cara, cara, eu acho que assim. tem várias outras histórias também. Já contamos duas aí que a gente tá junto, né? Que a gente passou junto, né? Acho que tem diversas outras, inclusive que eu não conheço sua e você não conhece minha, que eu acho que vai ser legal também a gente compartilhar. Mas é isso. Palmeiras, acho que é isso. E todo mundo tem a sua, né? Como a gente Todo tem a mundo tem a nossa, todo sua. mundo também tem a sua. É isso aí, galera. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Curte aí, compartilha, faz o que vocês quiserem. E tamo junto. É isso aí, Capone. Valeu, é isso aí. Avante palestra.